Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Sou a professora Andresa Xavier, professora do componente de Geografia. Vamos verificar o número da nossa aula, onde temos aí a aula de número 25 com o objeto de conhecimento, produção, circulação e consumo de mercadorias. No detalhamento, nós vamos verificar a indústria no Brasil, a evolução histórica, os tipos de indústrias e polos econômicos, Zona Franca de Manaus, a ZFM, e o Polo Industrial de Manaus, ou PIM, que está aí para vocês, tá bom? Então vamos aí a mais uma aula de geografia. Muito bem, então vamos iniciar observando um pouco da evolução histórica do processo de revolução industrial no Brasil, para a gente entender esse processo de industrialização também no estado do Amazonas. Então temos aí inicialmente a indústria no Brasil, né? A evolução histórica. A gente sabe no panorama geral que a industrialização do Brasil ela tem uma característica bem definida, que foi uma industrialização tardia, tá bom? Por quê? Enquanto diversos outros países estavam se industrializando, principalmente ali os países do continente europeu, nós temos alguns países que não estavam tão crescendo, né, acompanhando essa industrialização que estava ocorrendo em grande parte dos países, principalmente os países mais desenvolvidos, os países inseridos ali no hemisfério norte, tá bom? E a característica, né, bem específica dessa industrialização do Brasil, que foi uma industrialização tardia. Vamos verificar aí alguns aspectos dessa industrialização brasileira que teve um início aqui tardio, né, se a gente for comparar ali a outros países, como, por exemplo, a Inglaterra, onde ocorreu ali a primeira revolução industrial, né, que já estava em pleno curso, em andamento, nesses países mais industrializados que a gente tem atualmente. E durante esse período, né, o Brasil ele ainda estava sobre outro sistema, tá bom? O regime escravista, o regime colonial, onde os colonizadores estavam aqui no território brasileiro explorando ali os nossos principais recursos naquele período. E também nós tínhamos atividades voltadas mais para o setor primário, como atividades da agricultura, da pecuária e atividades do extrativismo, certo? Temos também que somente com a chegada aí da família real ao Brasil, no ano de aproximadamente 1808, é que começou aí a surgirem, né, as primeiras fábricas, tá bom? E esse evento marcou um ponto de virada, então foi uma virada de chave aí durante esse período no Brasil, principalmente na história da economia, porque a gente tinha as atividades econômicas centradas no setor primário. Então, isso proporcionou aí um impulso inicial para o desenvolvimento industrial ou para a industrialização. E agora, durante esse período histórico, a gente vai observar aí algumas características, né? E nós temos a industrialização em alguns governos, né, que vão se destacar. Então, temos primeiramente no governo de Getúlio Vargas, o primeiro governo de Getúlio Vargas, tá bom? Dos anos de 1930 até 1945, onde a gente vai observar aqui políticas de investimento estatal, tá bom? Em empresas públicas, e isso acabou ali ajudando, né, a questão da industrialização no país. A ênfase também aqui, olha, na indústria pesada, também conhecida como indústria de base, né, onde ela vai transformar a matéria-prima que vai ser enviada ali para outras indústrias, onde vai produzir equipamentos também que vão ser utilizados para outras indústrias. O surgimento de indústrias substitutivas de importação até o final da Segunda Guerra Mundial também vai ser uma outra característica do governo de Getúlio Vargas, que também contribuiu muito para esse processo de industrialização do Brasil. No contexto internacional, né, favorável ao desenvolvimento industrial, enquanto que os outros países já tinham ali uma industrialização, todo um marco, e iniciando no território brasileiro. Necessidade também de investimento de capital estrangeiro, tá bom?
para instalar aqui as indústrias pesadas, onde foram feitos esses investimentos. E aí nós obtivemos empréstimos, né, que é justamente esse investimento aqui estrangeiro, no caso aqui dos Estados Unidos, para financiar empreendimentos industriais e infraestruturais também, tá bom? Pois a gente ainda não tinha essa estrutura, né, para a instalação dessas indústrias, pois as nossas atividades elas ainda estavam centradas no setor primário da economia. E aí nós temos o surgimento de algumas indústrias no Brasil que se destacaram. Vamos ver algumas imagens e também o nome delas. No ano de 1941, a gente tem um destaque para a Companhia Siderúrgica Nacional, onde o principal objetivo aqui seria de suprir a demanda interna, tá bom? Então, essa demanda por aço, onde vai ser utilizado ali nas indústrias, nesse processo de industrialização, tá bom? Pelas indústrias pesadas ou as indústrias de base, certo? Temos também o destaque para a Companhia Vale do Rio Doce, no ano de 1942, e nós temos o principal objetivo, que seria aqui a exploração de um recurso, né, e beneficiar minérios, principalmente aqui o destaque para o minério de ferro, que também vai ser utilizado aí essa matéria-prima pela indústria de base, né, transformando ali em placas, na fabricação de outros equipamentos. Temos também a Fábrica Nacional de Motores, no ano de 1943, tá bom? São alguns dos destaques, com o objetivo de desenvolver a indústria, olha, como mostra aí na imagem, né? A indústria automobilística nacional, né? Inclusive aí na imagem retratando essa indústria, nós temos aí um carro que ficou bastante conhecido, era desejo de muitas pessoas nessa época, que foi aí o Fusca, né? Não sei se vocês conhecem, mas durante todo esse período a gente observa diversas indústrias de base que se destacaram durante esses períodos. No ano de 1945, também na indústria de base, olha, a gente tem a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, no ano de 1945, inclusive no finalzinho aí da Segunda Guerra Mundial, né? Nós temos vários acontecimentos no mundo ocorrendo durante esse período, né, o que vai marcar o final da Segunda Guerra Mundial. E o principal objetivo dessa companhia, nós temos aqui, olha, gerar energia hidrelétrica aqui para a região ali nordeste, tá bom? Então, nós temos aí na imagem a hidrelétrica de Sobradinho, na Bahia. Temos também uma outra estatal que é a Petrobras, no ano de 1953, e o principal objetivo nós temos aí explorar e refinar petróleo no Brasil. Então, essas são algumas características desse primeiro momento da industrialização no governo de Getúlio Vargas. Após isso, nos anos de 1956 até 1961, que inclusive foi durante o governo JK ou o governo de Juscelino Kubitschek, tá bom? Nós temos aí os destaques para os planos de metas, que são a implementação de grandes investimentos estatais, tá bom? Investimentos do Estado, tá bom, gente? Nos setores aqui, principalmente de energia e de transportes. Temos a entrada significativa de investimentos, né, que seria aqui, olha, capital estrangeiro, tá bom? Em outros setores industriais, né? Porque outros setores foram se desenvolvendo e chegando aqui no Brasil, como aqui o de automóveis, que até ali no finalzinho a gente viu, né, a companhia ali a automobilística, eletrodomésticos também, máquinas e equipamentos, o setor aqui também em destaque farmacêutico, tá bom? Ou químico farmacêutico, são alguns em destaque e em crescimento durante esse período do governo JK. Algumas consequências que vamos observar, nós temos o aumento da dívida externa. Vocês viram que a gente tem aí bastante investimento de capital estrangeiro, né, de outros países. Consequentemente, a gente vai observar aqui
o aumento dessa dívida externa, né? A gente está ali emprestando dinheiro, o dinheiro ele não está sendo dado, tá bom? Então fica uma dívida. Se você empresta aí um dinheiro de alguém, você tem que pagar, você tem uma dívida com essa pessoa, né? E da inflação devido aos investimentos e à dependência também desse capital estrangeiro, desse investimento estrangeiro, tá bom? E houve também, olha, a gente observa, inclusive a gente destaca muito isso quando falamos também da Revolução Industrial, que seria aqui a concentração dessas indústrias, né? Onde é que elas estavam concentradas? E aqui nós temos uma região em destaque, que é a região Sudeste. Então, durante esse período, as indústrias se instalavam principalmente nesta região. Agora a gente vai observar um infográfico com algumas informações durante a industrialização da ditadura militar, nos anos de 1964 até meados de 85. Aí nós temos de 68 a 74, o que a gente denomina de milagre econômico, período de elevado crescimento econômico, né, com o PIB atingindo cerca de 10%. Nós temos também a questão da política industrial, né, com foco na internacionalização e a estatização também da economia nacional, que visava fortalecer esse setor industrial. Nós temos a expansão aqui, olha, do consumo, tá bom? O aumento, né, desse mercado consumidor, com facilidades de crédito que contribuíram para o aumento da demanda interna, né? Então, fornecido crédito para que a população pudesse comprar, né? Surgindo ali um mercado consumidor. Aqui também o aumento das taxas de exportações de produtos industrializados, porém também acompanhado aí de um aumento significativo da dívida externa, né? Por conta desse capital estrangeiro. E aqui no finalzinho, entre 73 e 79, a gente observa a crise do petróleo, o aumento dos juros internacionais, e isso acabou levando ao achatamento salarial, impactou aí diretamente na economia, né, do Brasil, o aumento da desigualdade social também, que a gente vai observar durante esse período, né? Então, o que aconteceu durante a ditadura militar com relação à industrialização do Brasil? E a partir da década de 90, nós temos que, até os dias atuais, a gente observa esse cenário com relação à indústria, tá bom? No território brasileiro. Nós temos a privatização das indústrias estatais. Anteriormente, né, à década de 90, a gente viu ali investimentos do capital estrangeiro, o investimento estatal também. E aqui a gente tem a privatização, tá bom? Abrindo a economia para o capital estrangeiro em diversos setores, né? Então, as empresas, as matrizes, né, dessas indústrias que estavam ali em outros países vinham para o Brasil e instalavam ali as suas fábricas, tá bom? Nós temos a diminuição também dos direitos dos trabalhadores em meio a reformas por conta da questão da economia, né, que a gente observou ali durante a ditadura militar, que acabou ocorrendo uma crise econômica durante esse período. E seguindo uma tendência global, né, o que estava acontecendo no mundo, a atividade industrial ela entra em declínio, né? Enquanto que o setor de serviços, que é qual setor? O setor terciário, tá bom? Ali das escolas, dos hospitais, o comércio em geral, que acabou crescendo, ganhando um destaque aí durante esse período, certo? Então, dentro dos setores da economia, a gente observa isso. Viram que a gente tinha ali uma concentração das indústrias, né? E agora a gente vai observar a desconcentração industrial, ou seja, as indústrias saindo ali da região sudeste, né, que até então elas se concentravam nesta região, e indo para outras regiões do Brasil. Então, nós temos aí o destaque para os anos 70 e 90. Em 70, a gente tem a dispersão dos investimentos para o interior de São Paulo e outras regiões do país. E já na década de 90, a gente observa o crescimento econômico mais significativo no interior de São Paulo, nas regiões Nordeste também e Sul, com relação à região metropolitana. Então, o que aconteceu durante esse período na década de 90? Onde a gente vai começar a observar ali que essas indústrias elas começam a ir para outras regiões. Por isso, o termo
desconcentração. Antes elas estavam concentradas ali em um único espaço e depois elas começaram a expandir aí as suas indústrias para outros estados, para outras regiões. Na tabelinha, nós vamos observar a distribuição regional do valor da transformação industrial, tá bom? Ao longo das décadas de 70, 80, 1993 e nos anos 2000. E aí nós temos, na região sudeste, essa participação ela diminuiu, tá bom? Ao longo dos anos, né? Ela tinha aí participação em porcentagem geral 80% aqui na década de 70 e diminuiu aqui para 66,1% por conta dessa distribuição, dessa desconcentração das indústrias, né? Aqui da região sul, nós tínhamos 12, 15, 18 e aqui foi para 18,3%. Nordeste, com a participação de 5,7%, subida aqui para 8,9%. E olhem aqui, olha, as duas regiões juntas, Centro-Oeste e Norte, com uma participação bem menor com relação às outras regiões, e no ano de 2000, de 6,7%. E agora a gente vai observar, no mapinha, nós temos aí a distribuição espacial das empresas industriais, onde a gente vai observar neste mapa, eu vou mostrar para vocês, as indústrias onde elas estão instaladas, né, acompanhando inclusive a tabelinha que a gente viu aí da participação. E aí nós temos, olha, as empresas industriais com a presença de até 25. Aí ficou marcado para vocês, olha, no mapinha, Roraima, Amapá e o Acre. Agora eu vou mostrar para vocês as empresas aí entre 26 a 50 empresas. Aí vão surgindo outros estados marcados, que é, no caso, o nosso, o Amazonas, nós temos aí Rondônia, Tocantins, na região norte, e indo para a região nordeste, a gente tem ali Sergipe, Alagoas, Piauí. Acompanhando a nossa legenda, onde nós temos empresas industriais, aí aproximadamente entre 51 e 100, aí vão surgindo mais alguns outros estados, tá bom? De acordo com a legenda, acompanhe aí. O Pará, o Maranhão, o Mato Grosso do Sul, ali na região Nordeste também, junto com o Maranhão, né? A gente tem o Rio Grande do Norte e também a Paraíba. Aí nós temos de 101 até 500 empresas industriais, aí aparecem alguns outros estados, né? Na região Sul, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, aí a gente tem Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Goiás, Pernambuco, Ceará. E no finalzinho nós temos mais de 500 empresas industriais, né? Nós temos pouquíssimos aí, que são apenas os casos de Minas Gerais e São Paulo, com a concentração dessas empresas industriais. Mas, professora, não ocorreu a desconcentração? Sim, gente, a desconcentração, essas empresas elas acabaram indo para outros estados também. Mas antes nós tínhamos uma concentração mais nessas regiões, ou seja, anteriormente ao ano de 2019, essas empresas elas estavam mais inseridas aí nesses dois estados, onde a gente também, de acordo com o mapa e os dados de 2019, a gente tem uma maior quantidade dessas indústrias, tá bom? Agora nós vamos observar aí um vídeo, tá bom? Com os tipos de indústria e também a finalidade de cada uma delas, com o nosso personagem Curumim, o nosso personagem da geografia. Então vamos assistir e ouvir aí o que ele tem para informar para a gente. Bens de produção. Indústria de base ou pesada. Se dedicam à produção de matéria-prima que posteriormente será utilizada por outra indústria, que então transformará esse elemento no produto final. Exemplos: siderúrgica, metalúrgica, petroquímica, madeireira, produtora de cimento e mineradora. Intermediárias. Produzem máquinas e equipamentos para outras indústrias. Exemplos: mecânicas destinadas à produção de peças automotivas, pneus e outros componentes de veículos. Produtoras de ferramentas, peças e equipamentos eletrônicos, tratores, máquinas, concreto, vidro e etc. Bens de consumos. Produzem bens destinados diretamente ao consumidor final, sendo produtos acabados que estarão disponíveis para aquisição direta por parte da população. Eles podem ser divididos em dois outros grupos: bens duráveis e bens não duráveis. Tipos de indústrias. Bens de consumo.
Bens duráveis são aqueles que possuem longa duração e não perdem a sua utilidade rapidamente, como eletrodomésticos, automóveis, materiais eletrônicos e móveis. Bens não duráveis são perecíveis e seu uso deve ser feito em um espaço de tempo determinado, como alimentos, medicamentos e bebidas. Muito bem, então o Kurumi trouxe aí para vocês os tipos de indústrias. E no final ele mostrou os bens aí de consumo duráveis e não duráveis, que são aqueles que a gente tem acesso diretamente, tá bom, gente? Como, por exemplo, as nossas roupas, que elas vêm ali das indústrias, os tipos de indústrias, né? Nessa classificação, nós temos os bens duráveis e não duráveis. Então, as nossas roupas, o carro, os nossos eletrodomésticos, a nossa mochila, o nosso tênis, tudo que é produzido nas indústrias de bens de consumo. Se tem uma durabilidade maior, de bens duráveis, a durabilidade menor, bens não duráveis, tá bom? Como a indústria aí alimentícia, né, que a gente verificou. Vamos agora falar sobre a Zona Franca de Manaus, ou ZFM, que é uma área industrial, né, estabelecida pelo governo brasileiro, tá bom? Aqui na nossa região, né, na região amazônica, e o principal objetivo ou propósito, que é aí duplo, né, que seriam de atrair indústrias, né, atrair fábricas para uma área pouco povoada, que é no caso aqui da nossa região, tá bom? E promover também a integração, gente, territorial mais amplo na região norte, tá bom? Então, atrair fábricas e promover esta integração territorial. E aí vamos dar o destaque para alguns governos. No ano de 1957, nós temos aí que durante o governo JK, a gente tem, né, a Zona Franca de Manaus instituída durante esse período pela Lei 3.173. O seu estabelecimento prático ocorreu aqui durante a ditadura militar, que durante esse processo histórico a gente verificou algumas características, né, do governo de Getúlio Vargas, do governo de JK e também da ditadura militar, neste cenário aí do Brasil, tá bom? Da industrialização do território brasileiro. E agora, voltando para a nossa região. Temos também, com relação à ocupação, né, a gente observa que precisavam aí ocupar a Amazônia Ocidental, tá bom? Então, aqui uma outra característica durante o governo de JK. Então, aqui a gente também tem a questão da ocupação, né? Garantir, assim, a soberania nacional sob o lema aqui, olha, integrar para não entregar a Amazônia, no caso, né? A floresta, os nossos recursos. Então, com este lema de integrar para não entregar, desculpa. Quando vocês ouvirem esse lema, vocês já vão saber aí que está diretamente ligado a este período, né, do governo de JK e também a questão da instituição da Zona Franca de Manaus na Amazônia. Nós temos aí a política de incentivos, tá bom? Essas indústrias, elas vêm para cá, essas fábricas, né? Então, isso acabou gerando uma série de críticas por conta dos incentivos que foram dados, né? Principalmente aos custos e gastos do poder público com os benefícios obtidos, como a isenção de alguns impostos, né, que são ofertados para as indústrias se instalarem aqui, que são os chamados de incentivos fiscais, certo? E aí nós temos o Polo Industrial de Manaus, né, inclusive esse símbolo aí bastante conhecido no mundo inteiro, porque os produtos que são produzidos aqui, eles também são exportados, eles não são comercializados apenas no Brasil, tá bom? Então aí a gente tem que possui um dos mais modernos aparatos tecnológicos, né? Abrange uma vasta linha produtiva, então cada setor ali produzindo, como por exemplo a Honda, Samsung, LG, entre outras indústrias que estão instaladas aqui no PIM, né? Ou Polo Industrial de Manaus. E todos eles vão com este símbolo, produzido no Polo Industrial de Manaus, tá bom? Indústrias de ponta, a produção de, por exemplo, de eletrodomésticos, veículos, produtos de informática, entre outros, tá bom? E algumas das vezes também a gente tem a produção, por exemplo, de apenas
alguns componentes da indústria, por exemplo, automobilística, e aí é enviado para outra indústria até chegar ali ao produto final, tá bom? A Zona Franca de Manaus, nós temos aí a administração dela pela SUFRAMA, ou Superintendência da Zona Franca de Manaus, tá bom? Uma autarquia responsável aqui, olha, por gerenciar, divulgar e manter a área em questão, tá bom? E ela é subordinada aí ao governo federal, né? No caso, ao Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Em cada governo a gente tem uma outra denominação, né, que acaba mudando a cada governo desse ministério, tá bom? Mas essa administração, ela é realizada pelo governo federal, tá bom? Juntamente com a representação aqui no estado da Superintendência da Zona Franca de Manaus, ou da SUFRAMA. E agora a gente vai observar, olha, nós temos as chamadas linhas de produção. Então, cada equipamento a gente observa passando por cada linha de produção. Aqui a gente colocou o exemplo para vocês de uma indústria de motos, tá bom? E aí a gente observa cada uma das etapas que são realizadas ao longo dessas linhas de produção. Então, cada peça, cada equipamento, e com linhas aí de produção, né, em destaque no Brasil, pois a gente tem todo um aparato, um avanço na tecnologia também dentro das indústrias aqui no polo industrial de Manaus, tá bom? Apenas para vocês conhecerem um pouco mais, certo? E temos diversos itens, né? Além de motos, a gente tem aí aparelhos de som, celular, relógios, entre outros tipos de produtos eletroeletrônicos, eletrodomésticos, que são produzidos no PIM, ou no Polo Industrial de Manaus. Nós temos as ofertas geradas com a Zona Franca de Manaus. Aí nós temos que, com a criação da Zona Franca de Manaus, né, o que vai acontecer? Oferta de empregos, tá bom? Então, uma ampla geração de empregos com a chegada aí das indústrias, certo? Durante esse período. E além de ter também uma grande concentração aqui, olha, populacional, porque as indústrias, elas se instalaram na capital, né, do estado, aqui no Amazonas. Então, nós temos essa concentração populacional em Manaus, tá bom? É uma outra característica que a gente também vai observar. Então, a maior parte da população é instalada aqui pela oferta de empregos. E lembrando que essa oferta de empregos, ela não está apenas ligada ao setor secundário, nas indústrias. Porque com a chegada das indústrias, gente, a gente observa o aumento dos serviços e comércio, que são as atividades do setor terciário, porque essa população, ela precisa ali de escola, precisa de saúde, precisa ali de uma padaria para comprar o pão, de farmácia. Então, esses setores, eles vão crescendo também com o desenvolvimento do setor secundário. E nós temos os principais desafios do Polo Industrial de Manaus. Aí nós falamos sobre a diversificação aqui da produção de produtos, né? Que são alguns dos desafios, trazer outros tipos de indústria para a região. A questão aqui do preço, olha, dos custos com o transporte também é um outro desafio, principalmente quando a gente fala sobre a questão do período onde os rios eles estão secando, né? Ou o período da vazante. Isso também é uma outra questão com relação aos desafios da nossa região, né, que está aí rodeada por grandes rios que fazem parte da bacia hidrográfica da Amazônia. Nós temos também, olha, a implantação de medidas de exploração ligadas à sustentabilidade, olha, exploração sustentável, tá bom? E os investimentos em biotecnologia, né? Investir em mão de obra, em biotecnologia, mão de obra especializada também para as indústrias da região. Além desses, nós temos, precisa-se articular-se, né, em termos da questão logística, que a gente até falou aí anteriormente, da questão dos rios, né, e também a infraestrutura, certo? Facilitar o escoamento de sua produção em direção aos portos e outras localidades. Por quê? Esses produtos que são produzidos, fabricados aqui na região, eles são
comercializados não apenas com outras regiões, com outros estados, mas também com outros países, certo? Então, são alguns dos principais desafios que a gente observa para a nossa região, certo? Então, esses foram os tipos de indústria, um pouco também desse processo de industrialização no território brasileiro e também na nossa região. Essa foi a nossa aula e até uma próxima!